gera muitas perguntas, questionamentos. Mas, ao mesmo tempo, essa mudança, ela é benéfica. Ela é benéfica porque precisamos tirar essa imagem de ódio que colocam em cima do nosso partido. Precisamos ficar combatendo essa direita que todo dia gera fake news contra o nosso presidente. Esta eleição, ela é muito importante. Por quê? Porque ano que vem, a nossa reeleição vai ser o último ano do nosso presidente Lula. E com isso, que esta eleição do PET, ela é importante. Porque com isso, poderemos, de fato, fazer a mudança de vários anos que estão aí, sem fazer um parlamentar estadual, um federal, ou para que ano que vem possamos estar aptos para fazermos, junto do Partido dos Trabalhadores, para estarmos representando, e junto com o nosso presidente Lula, alguém que tenha força, voz, que tenha a mesma ideologia, para voltarmos ao nosso protagonismo. E eu acredito que esta transformação não se faz sozinha. Não só sou eu que tenho esse sentimento de mudança, de transformação que o nosso partido necessita. Eu acredito que nós temos que resgatar esse protagonismo, não só falando do protagonismo de mudança, mas o protagonismo de irmos de volta para as ruas com os nossos militantes. É abrirmos as portas do nosso partido e não ficar fechado para os nossos militantes. E como iremos fazer isso? Voltando ao nosso social. Porque o nosso partido ele tem uma história de luta, de resistência e de estar ali do lado do trabalhador, contra a opressão, contra a desigualdade, porque este sentimento hoje, que muitos companheiros estão desacreditados, que eu tive, os que eu fui pedir apoio, muitos me disseram, e por isso que novamente eu me afirmo, precisamos dessa mudança. E com isso, eu acredito que só nessa mudança de agora, iremos ano que vem estar fortalecidos para que possamos reeleger o nosso presidente aqui no estado, que nós tivemos 70% de rejeição. E eu me questiono o porquê da mudança. Primeiro, porque no primeiro turno nós tivemos 68 mil votos, e uns pouquinhos. E quando já foi no segundo turno, esses 68 mil votos que nosso presidente Lula teve, ele decaiu, 1.000 e poucos votos. Será que estes 68 mil votos que nosso presidente Lula teve aqui no estado, nós não teríamos feito hoje para estar lá na Câmara Federal, um deputado federal, ou talvez um senador, ou aqui mesmo no estado, estarmos à frente na Assembleia Legislativa, representando, sendo a voz do povo, que é essa nossa bandeira, é caminharmos abraçando o povo, estarmos lado a lado do povo, do trabalhador, das pessoas que necessitam. E é isso que hoje eu não vejo mais. Às vezes fala assim, mas é o amor, é o tempo, é isso. Mas cadê? Cadê os nossos movimentos sociais? Cadê as ações do partido? É muito fácil estar na rede social só o dia, hoje é dia do LGBTQIA+. Hoje é uma data também internacional, é muito especial e importante, porque foi no governo do nosso presidente Lula que esta luta, hoje nós temos uma lei que resguarda esse direito dos LGBTQIA+. Mas voltando ao meu pensamento, os nossos movimentos, os nossos militantes, eles não estão vestindo mais a camisa porque o partido virou as costas. O partido virou as costas a partir do momento que ele não está na rua. E aí você me questiona, mas nós temos quantos mil filiados? Será que todos os filiados têm que voltar para a rua? Não, não é isso. Mas os militantes mesmo, de estarem ali abraçados nas causas, nas nossas lutas, na nossa ideologia, mostrarmos a nossa história, que o nosso presidente não está só. Hoje,
Muitos têm vergonha até de dizer que é de esquerda. Por quê? Porque nós estamos dentro de um Estado que a direita está cada vez mais tomando conta. Porque esses 67 mil votos que o nosso presidente teve no segundo turno, nós teríamos feito um deputado federal e 2 estaduais. Nós temos forças para isso. Só que nós precisamos nos unir e trazer os militantes, os companheiros, para dentro do partido de novo e para estarem lá na rua, do lado do trabalhador, do lado do agricultor, do lado dos povos originários, do lado dos LGBTQIA+, do lado dos negros, sem distinção, sem essa opressão que hoje nós sofremos aqui. E eu não vejo em nenhum momento os que estão à frente hoje do partido levantarem essa bandeira. E eu pergunto aqui dos companheiros, vocês veem o nosso partido à frente disso? Vocês veem esses movimentos na rua? Não temos. Não temos. E essa mudança nós iremos fazer. Nós iremos fazer porque eu não vou conseguir só. Ninguém caminha só. E juntos nós somos mais fortes. Nós somos mais fortes para combater a direita. Nós somos mais fortes para mostrar o nome do nosso presidente. Os programas sociais que atendem o Estado. O Brasil todo. Porque todos os dias que nós vamos observar é uma morte de uma mulher, é um abuso contra uma criança, porque nós estamos, além de estarmos num Estado conservador e de direita, que defende tanto armas, e por que não, então, nosso partido hoje não tem voz para ir para cima do sistema, para colocarmos justamente os nossos militantes de volta para a rua para caminhar do lado dos trabalhadores? Nós temos que estar lado a lado dos sindicatos, nós temos que estar lado a lado dos movimentos, dos jovens, da oportunidade. Eu não sei se algum companheiro aqui segue o estudo Lula. Eu até, alguns companheiros que eu fui pedir apoio, eu comentei sobre os prédios abandonados do governo federal. E eu acredito que tem 2 dias que o nosso presidente colocou que ele não quer muitos prédios abandonados do governo federal. Que estes prédios abandonados poderiam estar servindo de muitas coisas sociais. E eu acredito, companheiro Ronildo, porque aqui mesmo, quando está ali na rotatória do Picanhas e aquele posto de gasolina, tem um prédio do lado esquerdo que é do governo federal. E eu me pergunto, quantos anos está esse prédio fechado? Muitos anos. E por que não ver uma associação que tem belos projetos para resgatar os jovens dessa rua, de estarem ali abandonados, ou no mundo das drogas, ou desempregados, e não estarmos fazendo oficinas, fazendo corte e costura, fazendo ações sociais, abrir as portas. Quantos jovens nós perdemos para o crime? Todos os dias. E assim por diante. Então, companheiros, o meu sentimento, tenho certeza, que é o mesmo sentimento de muitos. Eu sou pequena ainda no partido, mas tenho certeza que o meu amor é enorme, como o dos senhores. E não desmerecendo nenhuma luta de vocês. Jamais. Mas estamos sim colocando todas as nossas lutas, todas as nossas histórias, para estarmos levantando a bandeira do nosso presidente Lula ano que vem. Muito obrigada a todos. Conforme foi feito o sorteio, agora nós vamos ouvir então os representantes da chapa 480, que o companheiro Antônio Pedrosa, e mais Lúcia e João. Ok. Vocês terão então até 10 minutos. Mas peço que abrisse com 3 a 4 minutos, os companheiros também poderem se 10 minutos. 10 minutos. A gente vai dividir. Para todos. Ok. Pronto. 3 minutos. 3 minutos.
Boa noite a todas e todos. Eu sou Antônia Pedrosa, candidata à presidência do Diretório Municipal de Boa Vista, e nós vamos fazer uma defesa da chapa. Uma coisa é a candidatura, outra coisa é a chapa. Então são dois votos diferentes. É preciso que a gente possa ter compreensão desse processo, que é um processo de eleição democrática ao qual o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras faz. Então esse é um dos diferenciais do nosso partido. Então esse manifesto é de apoio à nossa chapa. Nós, militantes comprometidos com a luta histórica do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Roraima, manifestamos publicamente nosso apoio integral à construção coletiva e democrática que resultou na construção de uma chapa única nas instâncias estadual e municipal. Até os 45 do segundo tempo, a gente tinha essa construção com diversas tendências e hoje a gente ainda tem dentro dessa chapa 99% das tendências que estão defendendo a chapa que está ligada ao companheiro Benedito, que é o candidato à presidência do Diretório Estadual aqui em Roraima. Então, esse gesto de unidade é um marco fundamental para o fortalecimento do partido em nosso estado. Nós, dentro do conjunto de militantes e da militância, nós temos diversas pessoas que compõem os movimentos sociais e sindicais. Portanto, o Partido dos Trabalhadores em Roraima sempre foi e continua a ser uma resistência. Nós temos, sim, que entender qual é o papel de um partido, o papel de um movimento e qual é a responsabilidade de um partido em apoio e em também fomentar candidaturas para que ocupe o parlamento. Nós não podemos confundir os papéis. Nós não podemos fazer intervenções, por exemplo, nem nos movimentos sociais enquanto partidos. Nós podemos sim e devemos, principalmente o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, ser um aliado das lutas coletivas, dos movimentos sociais e sindicais. Então nós temos, como eu já mencionei aqui, diversos militantes que historicamente têm atuado nos movimentos, e fazer a discussão dentro do partido é elaborar quais propostas a militância e os movimentos precisam que os nossos parlamentares, quando eleitos, defendam no parlamento. Então, nós precisamos compreender quais são as competências de cada segmento. E aí, com grande entusiasmo e confiança, expressamos nosso apoio ao companheiro Benedito, indicado à presidência do Diretório Estadual, por entender que é um militante que vem fazendo a história do partido desde os setoriais e secretarias de base, como, por exemplo, a Secretaria de Juventude. Então, nós temos dentro do partido tanto os setoriais e secretarias, quanto também os diversos movimentos que compõem esse partido. Eu vou dividir o tempo, então, com os companheiros e vou passar agora para o companheiro Job, que é um militante do MST. Boa noite a todos e todas. Eu sou o Job, eu sou um militante do MST e digo que estamos compondo a chapa 480 por entender que é uma chapa que agrega os movimentos sociais, porque não foi criada de pensamento de uma pessoa, mas sim dos coletivos dos movimentos sociais. E aqui nós estamos, o MST, o Levante Popular da Juventude, o CITRAN, o Diversidade, e tem outros movimentos que estão junto com a gente, por entender que dessa maneira o
partido, sim, volta a dialogar com as bases. Não é que o partido tenha deixado. É errôneo dizer que o PT não tem participado das lutas, porque tem sim. O PT participou do Laudato Si, participou do Jura, todos os juros que o PT participou. O PT participou da criação do ponto de cultura de Manaus. Então não se pode dizer que o PT está morto, que o PT não se move, que o PT não se movimenta. Nós somos sim uma chapa e nós estamos apoiando o nome do Benedito para entender que com o seu passado ele pode construir um futuro. Porque esse futuro, que é o futuro de diálogo, porque ele veio conversar com os movimentos sociais e nós entendemos a sua proposta, porque ele chegou, porque ele tem história e ele conhece, e os movimentos sociais conhecem o Benedito, e por isso a gente está apoiando esse companheiro, e estamos apoiando a nossa chapa, é a 480. E também não vamos esquecer que nós temos a nossa chapa municipal, 680, e nós estamos todo mundo junto nessa luta. E é por isso que nós estamos aqui na defesa da nossa chapa e do nosso candidato. Muito obrigado. Boa noite, candidato, candidata. Boa noite, meninos e meninas. Meu nome é Lúcia Glória. Eu sou de uma corrente política dentro do partido chamada Democracia Socialista. Nós temos um agrupamento aqui dentro. Nessa caminhada, a nossa corrente vem apoiar o Rui Falcão para presidente nacional e para a chapa nacional também nós temos uma chapa. Aqui em Roraima, nós fizemos um papel de revolução quando nós resolvemos as correntes políticas que tinha naquele momento apoiar o companheiro Benedito. Por que nós chegamos nesse processo de diálogo? E não foi fácil, viu? Porque cada um tem sua linha de pensamento. Mas nós chegamos no consenso de dizer que a chapa do companheiro Benedito está compondo como presidente, ele nos representa. Por que ele nos representa? Porque nós chegamos e colocamos toda a nossa dificuldade da luta de classe no estado de Roraima e no município. Eu faço parte do movimento do campo. O companheiro que se apresentou também do movimento do campo. A companheira também do movimento de professores e de mulheres e outros movimentos que estão aqui dentro. Então, o Partido dos Trabalhadores sempre esteve na rua, mesmo com toda a crítica que nós temos na direção. Também estou fazendo essa leitura crítica. É por isso que nós resolvemos esse ano apoiar o Benedito, porque nós acreditamos que ele será eleito. Se ele não cumprir a nossas propostas, nós vamos dar-lhe uma taca. Eu já disse isso por ele. Não, porque ele é democrático. Muito democrático. Então, dentro desse processo, nós apoiamos a chapa estadual. Nosso companheiro da chapa 480, o Benedito, quem conhece o Bené já há muito tempo no movimento de igreja. Aqui tem movimento para tudo. O único movimento que falta aqui, eu sempre coloquei, já participei não, visitei, das idosas que vai vir. Calma. Tá? Não, é um movimento. É um movimento que a gente não discute. É o movimento das meninas do job. Não tem que debater essa política com elas. Que luta podemos estar dialogando com essas meninas? Quando eu fui presidente da CUT, uma vez fui para um puteiro, porque as meninas me chamaram para assistir. Eu nunca tinha visto aquele negócio, mas fui. E aí são trabalhadores. E eles precisam dialogar com essas trabalhadoras. Que política nós temos que ter? Nós não temos. Então é por isso, candidata, seja bem-vindo ao nosso partido, que nós estamos apoiando o Benedito. 1 minuto está faltando. E eu peço para todos que estão aqui, porque aqui já está definido em quem vai votar. Mas é importante uma turma que você está trazendo. Seria importante para nós se vocês pudessem se apresentar. Que movimentos são? De onde são? Porque aqui cada um tem um segmento na sociedade. Ontem mesmo, participando da conferência da cidade, tiramos uma moção de apoio aos trabalhadores da CAEP, da SEB, e fizemos um ato de repúdio contra o governador. Mas isso não é fácil não, viu, gente? A gente tem que ser petista e corajosa. Então, o nosso voto peço ao Benedito e
e para o nosso presidente nacional, Rui Falcão. Obrigada e boa noite. Só um minutinho, para a nossa chapa municipal, ele também, né? Chapa municipal 680, Antônia. E por que não tem concorrência na chapa municipal dentro do Partido dos Trabalhadores? Está furando a questão de ordem, companheiro. O ninguém se inscreveu. Ah, tem que se inscrever? O debate é despejado. Quem quis se acordado, agora a gente faz o sorteio. No primeiro momento que foi no fechado. ela se inscreveu e ela foi lá e agora nós vamos fazer um caminhamento em nome dos nossos candidatos. A gente precisa ouvir. E aqueles que estão chegando, as perguntas a eles são por escrito. E ainda tem papéis por aí que podem ser preenchidos. Será feita a leitura da pergunta por mim e eles terão 6 minutos cada rodada para responder. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos nos sortear? esse negócio de inscrito atrasa muito. Ela vai falar de população. Democracia, né? Tem que dar tudo por escrito. Aí democracia é essa. Eu achei que não vai ficar essa coisa. Mas o negócio de ficar escrevendo, o negócio não é muito rápido. Precisamos entrar na primeira parte para fechar. Nós vamos tratar com a candidatura agora. Abre esse papel aqui. Ó, o número sorteado pela companheira, que ela pegou e abriu o número que caiu no copo, eles viram aqui, foi o número 380. Agora vai iniciar a apresentação dos nossos candidatos. O Benedito tem até 10 minutos para se apresentar, suas motivações, por que quer ser presidente. Em seguida, a companheira Jane volta e fala sobre a sua pessoa também. Após a fala deles dois, nós recolhemos as perguntas e vamos começar o debate com os dois. Ok? Ok. Companheiro Benedito, Edgar continua cronometrista. Você tem até 10 minutos. E, ó, vocês dois fiquem à vontade. Você pode levantar, andem, caminhem, não tem nenhum problema, tá bom? O palco é nosso. Não está funcionando? Tem certeza? Primeiramente, cumprimentar minha companheira Jane, né? Minha concorrente, desejar as boas-vindas, né, aos companheiros, obrigado companheira Jane, né, recém-filiado aos Partidos dos Trabalhadores. Sejam todos bem-vindos aqui no PT, seja uma alegria, né, para o Partido dos Trabalhadores estar recebendo né, companheiros novos nessa nossa caminhada, nesse processo de reestruturação e fortalecimento do nosso partido. Meus companheiros e companheiras, meu nome é Benedito, né, iniciei a caminhada aqui no Partido dos Trabalhadores ali nos anos 2000, ainda né, com os cabelos pretos, ainda hoje já com os cabelos pretizados, né, na juventude, e nesse processo de juventude, gostei né, das questões das comunidades de base, das intervenções, o quanto é importante. E em 2005 resolvi né, avançar em águas mais profundas, né? Comecei a ter uma vida assídua aqui no Partido dos Trabalhadores, dentro da JPT, dentro da juventude do partido, e com isso, alguns anos depois, eu fui escolhido como secretário estadual de juventude. E quando secretário de juventude, até então, né, nós encontramos uma secretaria que não tinha uma organização, conseguimos fazer um processo de discussão, um processo de consolidação, um processo de fortalecimento né, da juventude. Naqueles anos tão propícios, tão importantes, onde se discutiu as grandes políticas públicas para a juventude, o ProJovem, o ProJovem Urbano, o ProJovem Rural,
né? Todas essas experiências tivemos uma participação assídua aqui dentro do Estado, participando da juventude. Logo após essa experiência de juventude, eu fui militar na Universidade Federal de Roraima. E lá, não cheguei a me formar, mas eu passei lá pelo curso de antropologia, passei pelo curso de economia, né? Porém, fazendo um trabalho lá no movimento estudantil, ajudando a juventude do PT lá dentro da universidade, não só dentro da universidade, mas também das instituições particulares aqui do Estado. Experiência essa de juventude, até porque ninguém pode ser perpetuando, né, ser eternamente juventude, né? Comecei a assumir outros compromissos internamente do partido. E isso é importante, né? Sempre estarmos à disposição do partido. E o companheiro João colocou uma coisa interessante, porque a nossa militância, ela se dá justamente dentro dos movimentos. As experiências vividas que a gente tem no movimento é primordial, né, para trazermos para cá, para dentro do partido. E com isso, meus companheiros e companheiras, as pluralidades que o partido tem é algo grandioso que só o nosso partido tem. E com esse processo de construção que foi feito, meus companheiros e companheiras, a gente começa a assumir responsabilidades, né, dentro do partido. E aí eu tive agora recentemente a experiência de secretário de comunicação, de formação, uma experiência grandiosa. Até porque aquilo que é a essência do nosso partido, a formação política. E com isso, meus companheiros, o Estado de Roraima, aqui tem que ressaltar, né, o Estado de Roraima foi o único Estado que fez a discussão da COP30. Como é de conhecimento de vocês, agora no mês de novembro estaremos lá em Belém, né, para poder justamente fazer o processo de discussão da COP30 sobre a questão das mudanças climáticas. E nós, na Secretaria, fizemos esse processo de discussão, onde mais de 100 lideranças provenientes de todos os movimentos sociais, né, tivemos no Hotel Ecotel participando, né, dessa mobilização e ali construindo propostas para levarmos lá para a questão da COP30. E sem falar nas rodas de conversas que nós fizemos, sem falar em outras temáticas e de formações políticas que nós fizemos aqui dentro do partido. Eu creio, companheiros e companheiras, com as responsabilidades e com a confiança que é colocada, né, por vocês para a gente tem a responsabilidade, né, de colocar em prática aquilo que a gente almeja para o partido. E com isso, meus companheiros, diante dessas experiências de vidas que a gente tem dentro do partido, e aqui eu agradeço, né, nossos companheiros da TDCMS, meu companheiro Calheiros, várias vezes eu fui lá na sua casa, infelizmente não deu para tomar café, porque eu não posso tomar café, mas muitas prosas e conversas. Minha companheira Lúcia Glória, tivemos, né, muitos momentos aqui dentro do partido longe, né, sendo concorrente em outra chapa, mas, né, com a graça de Deus, depois de alguns anos, estamos juntos de novo nesse processo, mas as experiências vividas, tanto com você, quanto a companheira Rosinha, né, naqueles pés que nós tivemos ali, com o companheiro André Vasconcelos, experiências de vidas que nós tivemos, experiências também de aprendizado também. E aqui eu não posso esquecer, meu companheiro de juventude, né, meu companheiro Zé Filho, onde nós tivemos a felicidade, né, de militar lá na Pastoral da Juventude, e um companheiro nosso também, o companheiro João da Resistência Socialista, o João acabou aqui, nosso companheiro João, hoje da Juventude, né, aqui representando a defesa Resistência Socialista. E também, não posso esquecer, né, os nossos companheiros da EPS, né, nosso companheiro Job, temos aqui o Vitório, temos o companheiro Fábio ali também, que pertence à EPS, o companheiro Edlene, que deu uma saída também. E também, não dá para a gente esquecer também, né, nossos companheiros do Levante da Juventude, né, que todos, né, a maioria dos eventos que a Juventude, né, do Levante está, a gente tem participado junto. E aqui eu quero destacar, Vitória, a nossa participação no dia 1º de maio, lá na Praça Germana Augusto Sampaio. Né? Um grande festival cultural com todos os sindicatos, com os movimentos populares, a gente comemorando justamente aquele dia da juventude. Eu também não posso esquecer do Elton, né, a Jéssica, dos companheiros lá do Levante. E, naturalmente, a corrente que eu represento, né? Construindo o Novo Brasil, representado aqui por minha companheira Antônia, né, Pedrosa e outros companheiros aqui que estão presentes aqui. Esse processo só se deu, companheiros, diante de um processo que foi construído desde o ano passado.
um processo de construção. Nós não fazemos, até porque eu não tenho vaidade, nunca tive vaidade aqui dentro do partido, sempre um processo que nós fizemos como um processo de fortalecimento. E eu tive a felicidade de transitar em vários movimentos diferentes aqui dentro do partido. Estive com o companheiro André Vasconcelos, uma liderança nossa aqui do partido, no início dos anos 2000, tanto ele como candidato, como ele quanto ex-presidente, né? Exatamente. E também o próprio companheiro Tritônio, lá nos anos 2000, ainda, né, fraldas ainda, em 2002, estive na campanha dele. E nas últimas campanhas, a gente tem se dedicado às campanhas aqui do companheiro. Tivemos a felicidade de eleger, em 2012, aliás, como suplente, né, o nosso companheiro evangelista, que ficou como suplente como vereador, fiz parte da coordenação. Em 2014 conseguimos eleger ele, né, depois de 12 anos. O último ele tinha sido companheiro de Tony em 2002. Em 2018 conseguimos reeleger o companheiro de novo, sem falar as campanhas do companheiro Lula aqui no estado. Então, todos esses processos, eu nunca quis e nem tenho pretensão de sair candidatos, né, à legislativa majoritária. Porque uma coisa que a gente traz muito, né, das comunidades de base, né, são os dons que a gente tem e as vocações. Eu prefiro ficar trabalhando nos bastidores, né, para poder ajudar o partido a fortalecer. E é esse compromisso, né, que nós colocamos junto com as forças políticas para poder justamente a gente fortalecer o partido. E aí, meus companheiros e companheiras, a gente tem um planejamento com a identidade. E nós queremos apresentar um planejamento daquilo que a gente almeja. Naturalmente, no decorrer que a gente vai explanando os demais. Vamos trabalhar com a formação política continuada, essencial para o nosso partido. O fortalecimento dos movimentos sociais, né? O partido tem que estar lá junto com os companheiros, tem que ajudar os companheiros lá dentro do movimento. Criação de núcleos temáticos, a importância, né, de criação de núcleos. Precisamos, o máximo possível, ter a diversidade dos movimentos aqui dentro do partido. A ampliação e modernização da comunicação partidária é um desafio para nós. Né? Essa questão da comunicação é um desafio e esperamos, né, que nós possamos ter êxito, né, nesse processo. Estratégia eleitoral para 2026 e 2028. E aí, meus companheiros, é um compromisso a nossa chapa vai assumir. Logo após o pleito eleitoral, vamos instalar um grupo de trabalho eleitoral para pensarmos a eleição de 2026 e pensarmos a eleição de 2028. E com isso, meus companheiros, a defesa dos direitos sociais e trabalhistas. Esses direitos têm que ser uma defesa contínua, diariamente. Inclusão e diversidade, quanto é importante para o nosso partido. E aí, meus companheiros, eu encerro, né, que nós queremos uma gestão descentralizada. Nós queremos uma gestão que você participe. Nós queremos uma gestão que o presidente, né, não seja o protagonista, porque quem tem que ser o protagonista do Partido dos Trabalhadores é cada um de vocês. E nós queremos proporcionar isso aqui dentro do partido. É um grande desafio que a gente tem para frente, de reestruturar o partido. Não estaremos sozinhos, mas estaremos juntos nesse processo de fortalecimento do Partido dos Trabalhadores do Estado de Bahia. E agora tem até 10 minutos, a companheira Jane pode fazer uso da palavra para se apresentar. Já está, faltar 2 minutos, ele avisa. Bom, primeiramente eu queria colocar umas observações em relação à chapa. As pessoas que eu coloquei na chapa são trabalhadores igual todos nós que estamos aqui. Respeito a opinião da nossa companheira Antônia, quando ela falou que não foi feito aleatório, que foi conversado com todos os movimentos. Muito bom. Só que eu estou participando democraticamente, estou colocando a minha chapa e está no site do partido. Correto, Ronildo? O nome de todos. E dentro da minha chapa não está companheiros que já participaram de diretorias anteriores e que estão no momento. Só estão mudando os personagens. Então, eu quero dizer aos companheiros que eu tenho compromisso, sim, com a classe trabalhadora. Eu tenho compromisso com os povos originários. Eu tenho compromisso de defender o nome do presidente Lula sem ter vergonha alguma.
E eu torno a dizer aos senhores que estão aqui, não desmerecendo lutas, não desmerecendo os movimentos que já foram feitos, de nenhuma forma. Eu vim para o grupo do Partido dos Trabalhadores e eu trouxe mais pessoas para somar com o nosso partido, para vestirmos a mesma camisa. E não simplesmente em época de política ou ano eleitoral, mas vestirmos diariamente, para estarmos nas ruas diariamente, porque é isso que está faltando dentro do partido. Não estou falando dos companheiros que participam, que são de movimentos, que são de sindicatos, mas eu acredito sim que o nosso partido precisa abrir as portas para os nossos companheiros e companheiras, para estarmos somando cada vez mais e mostrando que o nome do nosso presidente Lula vai para uma eleição segura, sem ser vendida, sem ser desmontada, sem ser totalmente... Não, é a mão porque é sensível. É muito bom. Então, que nós vamos para uma reeleição pronta, porque do jeito que está hoje, eu não acredito que 67 mil votos que eu tomo na nessa terra, se o nosso Partido dos Trabalhadores tivesse vestindo a camisa, tivesse com as portas abertas, não iríamos ter, logicamente, 67 mil votos para um deputado estadual ou federal. Mas nós iríamos sim fazer um companheiro. Nós iríamos sim fazer um companheiro e uma companheira. Então, o tempo nós temos. Ano que vem é um ano político. E eu quero dizer, companheiros e companheiras, não nos rendermos para a direita, não negociarmos o tempo de partido de uma forma que seja democrática, mas sem deixar um companheiro de ser eleito por conta que só simplesmente vai tirar voto de fulano ou ciclano. Mas sim fazermos essas assembleias mensalmente, mostrarmos realmente o companheiro que tem condições de estar à frente numa Câmara Federal ou numa esfera estadual. Porque eu acredito que a nossa história de luta, ela não pode acabar para ficar só em movimentos, só nesse mínimo. Nós temos uma história aguerrida. E essa história nós temos que levantar de novo. Nós temos que andar, caminhar do lado da classe trabalhadora, das pessoas que mostraram essa força que nós temos. Nós temos força, nós temos história. Nós somos o maior partido da América. Então, por que não? O nosso partido ainda não fez durante esses anos todos, já que está na luta, que está na linha de iniciativa e que está direto com o companheiro, por que nós não fizemos na última eleição ninguém? Eu questiono. Então, eu corrijo se em algum momento algum companheiro se sentiu mal pela minha chapa ou pela luta, porque em nenhum momento eu desmereci as lutas dos que estão à frente de movimentos, dos sindicatos, em nenhum momento. Pelo contrário, eu irei caminhar lado a lado com os senhores, porque é isso que está faltando. O nosso partido abrir a porta para todos os companheiros e companheiras, dar oportunidade, não nos calarmos, não nos vendermos para a direita, e sim vestirmos a camisa sem vergonha de defender o nosso presidente Lula. E eu torno a dizer, senhores, esta eleição do PED, ela é muito importante, muito, porque ano que vem vai ser o último ano do nosso presidente Lula, e nós precisamos estar fortalecidos com os nossos companheiros e companheiras. Na minha gestão, vai ser transparência, vai ter oportunidades. Nós iremos debater, fazer assembleias e ouvir todos os companheiros e companheiras que pretendem estar somando conosco, sem fazer distinção, sem fazermos de ficar dizendo, porque é novo, porque é isso, porque aquilo, tem pouco tempo, não tem condições. Todos acreditam que estão somando com o nosso partido. Cada peça é importante. Cada pessoa, cada um dos senhores é importante. Todos nós somos importantes para estarmos juntos defendendo o nosso presidente Lula. Não está o tempo? Não está. Então, assim, senhores, eu
eu quero mais uma vez dizer que eu tenho uma história também de trabalho. Eu venho do movimento nacional. E se hoje eu estou no partido, é porque eu vim também para somar com os senhores. E eu estou disposta, humildemente, de estarmos mudando a cara do Partido dos Trabalhadores. E eu peço que cada um dos senhores e os demais que conheçam façam uma reflexão. Porque eu acredito que o companheiro também tem a chapa de os que já estão no poder. Só está mudando. Eu não tenho no meu partido nenhum que já passou a história. Não é porque eu não dei oportunidade. É porque eu tentei e ninguém quis somar comigo. Mas eu quero dizer que a partir do dia 7 de julho, todos nós estaremos juntos. E esta porta estará aberta para todos os companheiros e companheiras que queiram realmente vestir a camisa aqui no estado de Roraima, para que o nosso presidente tenha realmente nome e positividade aqui em Roraima. Porque o que está faltando aqui no estado e dentro do nosso partido é uma transmissão que vai atingir todo o canto do estado de Roraima, mostrando os programas sociais. Nós não temos uma publicidade de qualidade. Não é desmerecendo, mas temos condições de melhorar. Melhorar porque a partir do momento que divulgam fake news, é de irmos para cima. De irmos para cima da direita, sim. Se nós temos uma história de resistência, por que está então rendido o partido? Não são os companheiros. Mas eu quero dizer os que estão à frente mesmo. Os que estão à frente. Obrigada. Então, companheiros, eu sou macuxi, com muito orgulho, sou roraimense, precisei sair do estado para ter melhoria. Eu não era do Partido dos Trabalhadores, não fui filiado em outro partido. Eu poderia sim estar em outro partido, mas é com este sentimento, é com a bandeira do nosso presidente Lula que eu acredito que só quem defende os trabalhadores, os necessitados, quem está ali mesmo é a nossa bandeira. E por esta convicção que eu estou aqui. Eu sou filha da terra. Eu sou filha da terra. E eu não ia querer o mal do meu estado. E por esta segurança que eu digo aos senhores, nós iremos caminhar juntos, nós iremos operar juntos, nós iremos resolver juntos. E eu conto com o apoio e a reflexão. Esses anos todos, nós poderíamos, o partido poderia ter feito muito mais com muitos companheiros e companheiras que aqui estão. E não apenas só um pequeno grupo, mas sim como um todo. E é isso. Obrigada. Eu estou aqui para responder a questão. Queria registrar que aqui nós temos isso. O companheiro levantou a prancheta, já temos 12 perguntas e acredito que estamos respondendo para todos, né? Isso, pode colocar. Fita, inclusive. E queria registrar que além da companheira Antônia Pedrosa, que é candidata a presidente do Diretório Municipal de Boa Vista, nós também temos o companheiro Matheus, gostaria que ele ficasse de pé. Quem está de costas pode olhar para ele. Do município de Florianópolis. Obrigado pela coragem. E também registrando que nós temos uma outra candidata feminina, vou dizer que são uma macharada, é a companheira Linda Vitória, do município de Cantar. Então, estamos, graças a Deus, em participando. Então, agora, nós vamos avançar para a primeira rodada das perguntas aos nossos candidatos. São 3 perguntas. Edgar já fez a seleção, peço que me repasse por gentileza. Farei a leitura e repasso a vocês. Vocês terão até 6 minutos para responder, tá bom? Em tempos iguais.
Pessoal, boa noite. A formulação das perguntas foi feita de maneira diferente. Então, tem perguntas que são para todos, são 3 blocos, né? As perguntas são para todos, a mesma pergunta respondida por eles dois, e a cada 3 perguntas ele responde. Perfeito, então nós vamos repassar as perguntas que foram feitas para todos eles, tá? Exatamente. Ok, então aqui. Tem perguntas de caráter pessoal, você está dizendo, específico para um candidato. O que pode ser feito? No final, a gente entrega aos candidatos aquilo que é específico a eles, e aí eles fazem contato com quem fez a pergunta. Pode ser? Então, recorre. Muito bem. Pergunte. Questão de ordem? A gente pode deixar um bloco para as perguntas que foram encaminhadas para os candidatos. Um bloco. São quantas perguntas aí? Nós selecionamos 12, tem mais perguntas. Tá seguindo a ordem. Só quero tem 18, só 12. Das 12, pode ser 2 blocos, perguntas gerais e um bloco das específicas. Tudo bem, então selecione aí, vamos ver o que dá no último bloco. Tá, as 3 primeiras perguntas feitas aos nossos 2 candidatos. Companheira Jane e companheiro Benedito. Lembrando que pela ordem da apresentação, a companheira Jane começa a responder. Sobre a juventude, como pretendem se alinhar com os movimentos de juventude que atuam no estado de Roraima? De que maneira você pretende fazer o PT em Roraima se aproximar da base e melhorar a incursão, eu acho que a inclusão, do PT na população mais carente? E terceira pergunta e última para esta primeira rodada. Caso seja eleito ou eleita presidente ou presidenta estadual do PT, como você pretende lidar com as outras correntes internas do partido que não lhe apoiaram? Pela ordem, companheira Jane tem a juventude, depois PIS, e depois PIS você repassa por isso. Você tem até 6 minutos para responder as 3 perguntas. Exatamente. Senão não tem último bloco. Não. Eu prefiro o último bloco. Desligar o microfone. Vamos lá, vamos enrolar isso aqui com eles. Vamos lá, então. Edgar, marcando 6 minutos, por favor. Companheiro, já, 6 minutos. Vamos lá, silêncio. Bom, vamos lá, selejando 6 minutos. O alinhamento, primeiro, é irmos para as ruas, ir conversando com cada jovem, fazendo os movimentos, mostrarmos que temos força para isso, apoiarmos esses movimentos com políticas sociais, públicas, porque tem muitos jovens que... Vamos ouvir, companheiros. Vamos ouvir. Tem muitos jovens que quando está... Na verdade, o jovem é formador de opinião dentro de casa. E acredito que também por esse afastamento do partido de diretamente voltar para a rua e estar com as portas abertas, essa diminuição de jovens saber o que de fato tem tanto de programa dentro aqui no Estado, porque o partido não divulga, e temos muitos programas sociais que o nosso presidente manda para todo o Brasil, como o Pé de Meia. O Pé de Meia, ele é um programa de governo federal e a maioria aqui no Estado acredita que foi o nosso prefeito Arthur que trouxe. E não foi. E é importante, porque ainda está ali o jovem dentro do ensino. Então, esses movimentos, eles voltando para a rua, vai ser muito fácil, não só os jovens, mas
todos que queiram vir para o nosso partido estarem somando conosco. Como é que eu vou estar chamando pessoas se eu não estou nas ruas apresentando o que o nosso partido faz? Não vamos ter mudanças positivas. Então, indo para as ruas, fortalecendo os movimentos sociais, abrindo as portas, estamos apoiando os sindicatos e tudo, esses jovens, eles vão sim ter a oportunidade também de estarem somando, de estarem saindo do mundo das drogas, não estarem abandonados, não digo pelo partido, mas às vezes dentro de casa, quando por drogas ou por gênero, de estarem ali, não terem um apoio de conhecimento, talvez, para poder estar vindo para somar, ou não ter um programa específico para estar com aquele jovem. Inclusive, na nossa gestão, eu até comentei com o companheiro Marcos, que é importante esses jovens, nós fazermos programas mesmo dentro do partido para eles, de apoiarmos quando eles estão saindo do ensino. Por quê? Porque eles, tendo um programa social, eles mesmos vão estar querendo, como eu posso dizer, estar à frente ali para estarem, não só somando, mas vindo para estarem assim, trabalhando conosco. Estou nervosa, gente. Calma. Espera, vai. Pronto. Mas assim, esses jovens, por eles serem os formadores de opinião, e nós fazendo um programa dentro do partido com eles, eu penso que esse mundo de drogas, o mundo do crime, ele vai diminuir. Porque o partido, ele tem força para isso. Você abrindo um prédio desse mesmo, que está abandonado, e colocar para ele uma internet boa, de qualidade, o partido bancando isso, para ele também ter um acesso melhor. Por que não darmos esse suporte? Então, tudo isso do meu primeiro emprego, de estar ali com oficinas, profissionalizando, tantos cursos à distância, programas do governo federal nós temos. Então, dando esse espaço, nós precisamos dar espaço para esses jovens, para que eles possam estar vindo somar conosco. É a outra pergunta também. Agora, ou ele vai responder depois? Tem que lembrar que você tem 6 minutos para responder as 3 perguntas. Não é 6 minutos para cada pergunta. Entendi. Então vamos Qual é o meu ainda? Você ainda tem 2 minutos. 2 minutos? Tem 2 minutos. Tá, de que maneira você pretende fazer o PT em Roraima reaproximar a base? Primeiro, o nosso partido ele tem 15 municípios e só apenas 3 municípios têm um diretório permanente. Tanto que só nessas eleições vão votar na estadual, na municipal e na nacional, só 3 municípios. Ontem o Benedito me corrigiu e são, né, Benedito? Falou 3. São 4? Ah, então acertei. Quais são esses municípios? Bocajaí, Boa Vista, Florianópolis e Baliza. Então, assim, o nosso partido, se de 15 municípios só 4 estão aptos na nacional, aí já mostra que o partido não está diretamente nessas bases. E os outros não vão poder votar porque são provisórios. Então, o nosso compromisso de estarmos ali em alinhamento com as bases é fazermos esses giratórios não só nesses que já estão, mas em cada município do estado de Roraima, para que possamos cada vez mais estar somando e positivamente possamos fazer o nome do nosso presidente. Tentar responder aqui a outra. Companheira, seu tempo acabou. Acabou. Companheiro Benedito, só para lembrá-lo, você tem 6 minutos para as 3 perguntas. As 3 perguntas. 6 minutos. Pode começar o tempo. Pode começar o tempo. Podia ter algum? Sim, não tem na Pessoal, tiveram mais perguntas do que eles responderão. No entanto, essas perguntas vão ser passadas depois para os candidatos,
Vocês podem responder em outro momento também. Então, vai ser respondidas as 12 perguntas sobre a equipe organizar, tá bom? Só para deixar os tranquilos, nenhuma pergunta será ignorada. Candidato? Obrigado, obrigado. Então, vamos lá, meus companheiros, sobre a juventude, né? É um grande desafio, né? Porque, graças a Deus, a nossa juventude já está inserida, né, nesses processos. Eu creio que o que tem que haver é um fortalecimento maior, né, da nossa juventude junto à juventude do movimento secundarista, né, ou seja, daqueles estudantes que estão cursando ali até o 9º ano, né? O partido tem que fomentar essa discussão de fortalecimento. O movimento estudantil, né, universitário, cada vez mais a gente tem as instituições superiores, as IES, tanto a pública quanto a particulares, né, que nós possamos realmente voltar, né, fazer um trabalho de movimento estudantil, né, dentro das universidades, até porque as políticas públicas, né, do governo Lula em referente ao ensino superior são coisas maravilhosas, né? E aí, naturalmente, nós da CNB temos orgulho, né, de dizer que o Lula, né, o presidente Lula, era a nossa tendência, né, a construir um novo Brasil. E, além disso, não podemos esquecer do movimento de rua, né, o movimento que envolve. E nós, como nós fizemos um evento lá na Praça Germana Sapai, que ali você vê, né, o entretenimento da juventude. O Partido dos Trabalhadores ele tem que fomentar mecanismos, né, para poder se aproximar daquela juventude. E se nós formos observarmos aqui, a juventude universitária, né, que são as juventudes, né, que estão nas instituições superiores, ela acaba sendo uma elite e participa. E o grande grosso, né, da juventude ela está lá justamente lá na periferia. Eu creio que nós, junto com os movimentos hip hop, os movimentos de cultura, né, fazer um trabalho justamente com esse público-alvo que eu creio que o Partido dos Trabalhadores pode ganhar e muito, né, nesses projetos. Nessas iniciativas, né? De que maneira você pretende fazer para que Roraima se aproximar da base e melhorar a inclusão do PT na população? Naturalmente, meus companheiros, é notório, né, que aqui a gente vive um Estado da extrema-direita, né? Então, assim, é um trabalho contínuo que vai ter que ser feito, não somente pelo Partido dos Trabalhadores, mas, acima de tudo, pelos partidos progressistas. Porque não é somente o PT, né, que está nessa situação. Nossos companheiros do PCdoB estão, nossos companheiros do PSOL estão, né, os nossos companheiros da rede também estão. Ou seja, todos esses partidos têm justamente esse grande desafio, né, de fazer com que a gente diminua a rejeição, né, da sociedade guaraniense quanto ao Partido dos Trabalhadores. Eu creio que para isso, né, naturalmente, vai exigir, né, de um grande aglomerado, né, desses partidos, a junção deles, da gente ter atividades contínuas, né, acima de tudo, das políticas públicas do governo federal. Creio, né, que essa questão do governo federal, das políticas públicas, que a gente mais vê essa apropriação, e aqui só corrigindo, na verdade, o pé de meia é para quem está no ensino médio, né? Ou seja, é prerrogativa do Estado, né? E não da Prefeitura. E é notório que o Denário, né, quando o ministro Camilo Santana veio aqui, né, claro que ele quis se apropriar dessa política. Nós temos que ter mecanismo para poder chegar até lá na ponta, principalmente esse público, né, que são justamente a questão dos jovens. E aí, como lidar com as correntes, né? E é uma coisa maravilhosa, né, que o nosso partido tem, porque cada corrente, né, tem sua maneira, sua dinâmica de trabalhar dentro do partido. Isso faz com que as outras tendências comecem a se movimentar. Eu acho que nós estamos vivendo um momento tão importante aqui no partido, né, das tendências estarem se organizando aqui. Até então, até o último PEC, por exemplo, né, tínhamos somente a CNB, né, e a ADS. A ADS, né, Flávio? Você estava resistência, né? Ou seja, tínhamos três. A resistência, a ADS e tínhamos a CNB. Com a vinda dos companheiros da EPS, com a vinda dos companheiros da Avante, do MS e também com o próprio movimento PT, através da companheira Jane, isso vai fortalecer o partido. Quem vai sair fortalecido nesse processo é o partido, porque cada um dos seus movimentos, cada uma das tendências, né, vai poder se organizar para poder justamente fortalecer o partido cada vez mais. Você bom? Minuto e meio. Pronto, então já foi todo o tempo, né? Então, resumindo, esse processo
né, das tendências no partido, ele vem a fortalecer. E aí, a gente tem que pegar o ponto todo. Não somente a juventude, que nós temos que fazer um trabalho junto com eles, não precisa a gente sonhar por eles. A gente tem que estar junto com eles, né, porque a juventude ela é protagonista. Né? Infelizmente, agora nós tivemos o processo, né, lá da Universidade do CONUNE, né, que é para eleito do Congresso. Infelizmente, o Partido dos Trabalhadores não estava lá presente. É um desafio que a gente vai ter, né, de fortalecer a juventude lá dentro, explicitamente dos trabalhos de fortalecimento, não somente lá, e acima de tudo, eu acho que é o grande desafio nosso, né, fazer encontros da juventude do PT, né, dentro das universidades, porque lá, né, faz a massa crítica e a juventude ela tem um poder extraordinário, né? A juventude ela consegue transportar aquilo, né, que muitas vezes para uns pode ser que seja impossível, para a juventude não é. Todos esses desafios estaremos juntos nesse processo de construção na próxima gestão. Vamos então para a segunda rodada, com mais 3 perguntas. Nesta segunda rodada, quem começa a responder é o meu Benedito e a companheira Jane conclui. Primeira pergunta: como podemos ultrapassar a barreira imposta pela direita que temos hoje no Estado? Qual seria o plano? O plano a curto e longo prazo para termos candidatos eleitos? Após o PED, segunda pergunta, qual sua ação prioritária envolvendo os militantes? Qual a ideologia do PT? Terceira, qual a posição dos candidatos em relação à participação dos movimentos sociais no partido? Quais as instâncias que existem dentro do partido para isso? Ou seja, se é para os movimentos participarem, quais as instâncias existentes dentro do partido? Repasse então ao companheiro Benedito, e aí foi com a companheira Jane também. Pronto. Companheiro Edgar, 6 minutos para o companheiro Benedito. Bom, primeiro aqui, né, após o PET, qual a situação proprietária envolvendo os militantes? Prioritária, né, envolvendo aos militantes. Só lembrando aos companheiros que logo após o PET, né, como é de costume, temos um grande congresso aqui do partido, né, que a gente vai realizar. Né? Logo encerrar o PET, a próxima missão, né, que vai ser feita naturalmente é um processo de transição, a gente vai nos preparar para o Congresso do Partido dos Trabalhadores. E nesse Congresso, né, a nossa chapa irá apresentar um planejamento estratégico para os próximos 4 anos. Nesse planejamento estratégico, estaremos colocando metas e ações para poder justamente a gente apresentar, né, não somente para os nossos filiados aqui na capital, mas também para os nossos municípios. Né? Porque não existe fortalecimento do partido se não tiver a municipalização do PT. E essa municipalização do PT, ela passa justamente no fortalecimento dos nossos diretórios municipais. E aí, meus companheiros, em cima dessa pergunta, aqueles municípios que não tiverem, né, suas comissões provisórias, que não tiverem diretório, serão escolhidas novas comissões provisórias. E essas comissões provisórias, companheiros, quem vai escolher são nossos companheiros que estão lá no município. Irem fazer um processo de discussão com eles lá, que direção eles querem para poder estar justamente nesse processo, né, de direção. Até porque eles têm grandes missões, nós teremos grandes missões com eles. Temos 2026 com a reeleição do presidente Lula e, consequentemente, a eleição de 2028. E companheiro? Como podemos ultrapassar a barreira imposta pela direita que temos hoje no Estado? Qual seria o plano certo e longo prazo para tratar com candidatos eleitos? O primeiro desafio que a gente vai ter, naturalmente, né, é a gente fazer um processo de discussão
além do processo de discussão, a gente tem que chamar os movimentos sociais, tem que chamar até porque nós já estamos dentro dos movimentos sociais. Precisamos discutir 2026. Para poder discutir 2026, nós precisamos justamente fazer uma grande discussão junto com os nossos filiados que estão inseridos dentro dos movimentos sociais para poder justamente construirmos uma base de sustentação. Organizando o partido, organizando os companheiros que estão dentro dos movimentos, eu creio que vai ser um trabalho a longo prazo. Não tem como, companheiros, a gente querer mudar. Se nós formos observar, a rejeição do Partido dos Trabalhadores se deu e se dá desde 2005 para cá. Em 2005 tivemos a crise do mensalão, depois tivemos a questão da demarcação da Raposa Serra do Sol, ou seja, várias situações sociais foram acontecendo aqui no Estado e os meios de comunicação foram colocados no colo do PT e o Estado não se desenvolve justamente por questão do PT. E agora, mais do que legítimo, a questão da retirada dos garimpeiros das terras indígenas de Yanomami, é mais uma situação, ou seja, esse trabalho vai ter que ser a longo prazo, vai ser um trabalho de posicionamento. E, naturalmente, as mídias sociais, elas terão um grande papel para isso. Ou seja, a nossa comunicação direta com o filiado, a nossa comunicação direta aonde o filiado esteja, para poder fomentar aquilo que o nosso governo tem de melhor: crescimento econômico, crescimento social. E, além de tudo, que as políticas públicas do governo realmente elas cheguem aonde elas têm que chegar. E a última pergunta, qual a posição dos candidatos em relação a forte cabeça? Alguém pode ver? Porque na verdade você já deu aí. Está virando bem. Os candidatos em relação à participação dos movimentos sociais. Isso. Qual a posição dos candidatos em relação à participação dos movimentos sociais do partido? Quais as instâncias que existem dentro do partido para isso? O Partido dos Trabalhadores não tem como ele funcionar se ele tiver um enraizamento social. Esse enraizamento social é justamente aonde a gente está inserido, seja no sindicato, seja nas associações, seja nas cooperativas, seja onde for. O enraizamento social que nós temos é justamente onde estamos justamente na base, porque se lá a gente sente o que realmente a sociedade está precisando. E só sobre a questão da estrutura. Naturalmente, o Partido dos Trabalhadores ele é eclético, Nós temos uma estrutura que alcança praticamente todos os segmentos da sociedade. Temos várias secretarias, e nessas secretarias cada qual tem suas particularidades, tem suas formações, e aqui eu quero destacar, meus companheiros, a Secretaria de Movimentos Populares, uma secretaria tão importante para o movimento, uma secretaria tanto o movimento quanto para o PT, porque na verdade a Secretaria de Movimentos Populares ela é que nem um guarda-chuva, Lá tem outros setoriais que ajudam no processo de discussão, seja da pessoa idosa, seja dos direitos humanos, seja do LGBT, ou seja, dentro dessa estrutura é possível fazer esse tipo de trabalho monstruoso dentro da sociedade. Que essa sociedade, esses movimentos sindicais, eles estejam inseridos dentro do partido. Companheiros, 6 minutos. Após o PED, qual a situação prioritária envolvida os militantes? Qual a ideologia do PT? Bom, primeiramente, voltarmos para as ruas, reestruturar cada diretório, fazermos em todos os municípios para fortalecer as bases e levar esses movimentos, a partir do momento que os movimentos voltarem para a rua, voltar a nossa ideologia, nosso trabalho de luta, de resistência, estarmos ali caminhando com eles, vamos estar fortalecendo isso. A prioridade também é ouvirmos em cada região, porque a realidade
de um diretório aqui em Boa Vista, ela é diferente de um município mais distante, igual do nosso companheiro Mateus, outros lá em Florianópolis, e assim por diante. Então, primeiramente, estarmos abraçados com eles, estarmos ouvindo, estarmos em conexão. Essa conexão, que eu acredito que por isso que nós não temos um partido em cada município, que falta. Estarmos conectados com cada base, estamos fazendo mais diretórios. Como podemos ultrapassar a barreira imposta pela direita que temos hoje no Estado? Qual seria o plano a curto e longo prazo para os candidatos? Primeiramente, não virarmos, digamos, divididos. Se vestimos uma camisa, defendemos essa camisa. Eu acredito que precisamos mudar nossa comunicação, precisamos estar conectados com todo o programa e com tudo que o nosso presidente faz a nível do Brasil, combater os fake news, que hoje é importante. O IA também está para isso, que é hoje você pega uma imagem de alguém, faz um vídeo totalmente distorcido. A partir do momento que nós começarmos a combater todo fake news, toda essa negatividade que a direita joga contra o nosso partido, nós iremos já positivamente avançarmos. E a longo prazo é não fecharmos a porta, porque o partido conectado com sua militância, nós estamos mostrando de fato que nós não fugimos à luta. Nós estamos ali de fato trabalhando para o agricultor, trabalhando para o trabalhador, trabalhando nas periferias, levando políticas sociais, buscando a equidade. Então, um partido conectado com a sua militância, com seus companheiros e companheiras, nós conseguiremos estar avançando positivamente aqui dentro de Roraima. Qual a função dos candidatos em relação à participação dos movimentos sociais no partido? Quais as instâncias que existem dentro do partido para isso acontecer? Bom, nós temos aqui várias secretarias, Secretaria da Mulher, tem, como o nosso companheiro falou, da Juventude. Estarmos conectados apenas só com essas bases, não iremos avançar. Iremos avançar, sim, com uma boa comunicação, para podermos fazer com que esses movimentos voltem a aparecer e que os nossos companheiros e companheiras sintam de volta vontade de estar na lide, vontade de estar ali à frente, de estar questionando, de estar mostrando que nós não somos pequenos, nós somos muito grandes. E esses movimentos, eles precisam estar mais conectados também com o partido, não só com quem faz parte de uma secretaria dentro do diretório, mas estarmos no diálogo e fazermos com que esse diálogo ele esteja à frente para que possamos trabalhar junto. Por isso que eu digo que nós temos que estar conectados com cada diretório e fazermos as assembleias acontecerem. Porque com isso nós pegamos também a ideia de um companheiro, ouvimos a realidade do Mateus, ouvimos a realidade da nossa companheira que é daqui do Municipal de Boa Vista. Então, não é só um movimento importante, mas o diretório funcionar dentro dessas bases para que nós possamos estar ouvindo e trabalhando junto. E eu torno a dizer, essa reconexão com a militância que está faltando hoje, para que possamos ter uma participação maior dentro do Estado de Roraima e também dentro do diretório. Sim. Tem mais uma? Tem mais uma? Mas eu acredito que é dessa forma que nós iremos trabalhar em conjunto, fortalecendo
estarmos nessa conexão e eu estou a dizer, nós precisamos de mudança. Esta rodada ela vai ser uma rodada especial, de acordo com o que quiser também os nossos convidados. Então, as pessoas se preocuparem em escrever e direcionar suas perguntas para a Jane e também para a Benedito. Vocês terão o mesmo tempo. A diferença é que as 3 perguntas serão para vocês. E nesta rodada, quem inicia respondendo será a companheira Jane. Como elas são 3, vocês terão 6 minutos para responder. Tá bom? Eu vou ler e repasso a você. A pergunta para a companheira Jane, a primeira, ela vem da corrente avante para a Jane. Jane, a palavra militância é bem forte. Se caso você perde a presidência, você irá contribuir com essa militância que tanto fala? Sim, algumas dessas militâncias que você já contribuiu dentro do PT ontem e hoje. Entendido? Sim. Para Jane Cruz, legal, isso aqui identificou o sobrenome. Quais medidas sua chapa propõe para aumentar a presença de mulheres, negros, indígenas e LGBTQIA+, nos espaços de poder partidário? Considerando a postulação ao cargo de presidenta, gostaria de saber a sua história dentro do partido em Roraima, destacando suas contribuições mais relevantes, assim como na organização de base do partido. Qual sua visão do GTE, o Grupo de Trabalho Eleitoral, para 2026 em Roraima, no que tange ao majoritário? Benedito, eu achei interessante, se Tom agora apareceu, que diz a Raiagem. A você, Benedito, que está presente neste Raiagem. Companheiro Benedito, para ser de esquerda, é preciso conhecer os movimentos sociais. Quantos movimentos vocês conhecem e quais as manifestações em defesa da classe trabalhadora vocês participaram? Na verdade, essa aqui é dos dois, não candidatos. Faz 4 com 10 minutos. Pronto. Vou gostar dessa ideia. Próxima pergunta vem do Carlos Cadeiros. Em primeiro lugar, tem que referendar a democracia plena do PT. Segundo, parabenizar a todas as correntes políticas do PT. Pergunta Benedito. Descreva sobre as correntes políticas que estão lhe apoiando a sua candidatura e a importância delas para a militância partidária. Próxima. Você dará continuidade à gestão evangelista ou fora uma e realmente nova gestão do PT Roraima? E aí, tem 2 perguntas e eu vou deixar isso exatamente com 10 minutos, Fábio. Jane, qual será a sua diferença de gestão ao Benedito? São 20 horas e 10 minutos. Portanto, companheiros, para fechar esse momento com vocês, depois vocês voltarão só para nos agradecer. Vocês terão 10 minutos cada um para responder essas perguntas. Ok? Companheira Jane, portanto, seu tempo. Bom, em relação à corrente, a palavra militância é bem forte. Se caso você perder a presidência, você irá contribuir com essa militância que tanto falam. Cite alguma militância que você já contribuiu dentro do PT ontem e hoje. Primeiramente, a nossa luta ela não para. A militância é forte sim, porque ela está ali à frente dos movimentos das causas indígenas, dos LGBTQIA+. É o escudo, eu digo assim. É por isso que a militância é forte,
porque é aguerrida e resistente. Então, com certeza, eu vou estar contribuindo sim. E tanto, caso seja eleita, eu espero que os companheiros que estão na chapa do Benedito possam também me ajudar. E eu coloco muito a minha questão de ser humilde, porque ninguém nasce sabendo. Então, a minha contribuição com essa minha militância é estarmos nessa conexão. Porque o partido também, ele não pode estar afastado da militância dos demais companheiros e estar depois ali querendo cobrar. Por isso que eu digo que nós não estamos conectados com os nossos companheiros e nem com a nossa militância. É muito fácil só ter um partido aqui, mas e aí? O que o partido em si está oferecendo para esses militantes? O que este partido em si está fazendo para esses movimentos? Eu acredito que o partido tenha muito mais a contribuir do que os militantes apenas, essa cobrança da militância. E a minha preocupação também é essa, porque eu não vou estar desconectada nem com a militância, nem com o movimento algum. E eu espero que todos possam me cobrar sobre isso. Considerando essa daqui, né? Considerando a postulação ao cargo de presidenta, gostaria de saber a sua história dentro do partido em Roraima, destacando suas contribuições mais relevantes, assim como na organização e base do partido. Qual a sua visão? Deixa eu ver aqui. Pronto. Bom, a minha história no PT aqui em Roraima, ela começa agora. Mas a minha história de luta, ela não começou aqui. É como eu falei. Eu morei em Brasília há mais de 12 anos. Eu vim conhecer o partido em Brasília porque eu trabalhei na esfera federal. E eu podia ter seguido qualquer outro partido. Mas justamente por esse sentimento que o nosso partido traz, que é estar ali da classe sofrida do trabalhador, dos mais necessitados, dos carentes, que eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores. E com isso eu pude conhecer a Nacional. O meu movimento ele vem da Nacional. Já participei de várias assembleias, já participei de movimentos em rua e vários outros cantos dentro da Nacional, torno a dizer. Aqui em Roraima, estou vindo agora. Retornei a Boa Vista, vai fazer 2 anos. E é justamente por esta mudança que eu coloquei o meu nome à disposição dos companheiros. Porque a militância, ela está sim envolvida nos movimentos. Mas é a conexão com todos os nossos companheiros que necessitamos. E justamente por esta conexão que está faltando, e eu acredito que esta mudança será benéfica, que eu estou aqui. E irei aprender também com os senhores, porque a gente aprende todo dia. Não é fácil. Mas será combatendo, vestindo a camisa, que nós iremos trabalhar juntos. Sim. Vou falar de uma coisa interessante. Rapidinho, no discurso que teve, no debate foi de um bocadinho. Olha, uma coisa, né? O companheiro disse assim, velha guarda, meus cabelos brancos. Aí eu falei para ele depois, companheiro, você é da velha guarda? Não. Aí ele, não, eu não sou velho. Mas assim, não com cabelos brancos, mas eu prefiro falar o nosso linguajar, os companheiros e companheiras. Quais medidas o Chapa propõe para aumentar a presença de mulheres, negros, indígenas, LGBTQ+, no espaço do poder partidário? Pronto, eu seria a primeira mulher a presidir o Partido dos Trabalhadores aqui no estado de Roraima. Não? Ela foi? Perdão. Obrigada pela correção. Eu tinha comentado isso, eu não sei com quem, mas não tinha tido. Obrigada, viu? Pronto, então eu seria a segunda. E acredito que é justamente essas portas abertas que nós temos que avançar. Porque o nosso espaço, se nós formos observar, dentro do partido mesmo,
as críticas que eu venho sofrendo porque eu tenho um pouco tempo de filiação. Mas eu torno a dizer que o meu sentimento, o meu compromisso é maior. Então, nós precisamos avançar, trazendo os meios, apoiando. Hoje é um Dia Internacional do LGBTQ+. E eu pergunto aos senhores, quais foram as ações de hoje que o partido teve junto a essa classe? Os senhores sabem? Eu não vi. Então, é esta conexão, estarmos somando com eles, trazendo eles para perto de nós, não só eles, mas os negros, combatendo o fascismo, que nós iremos trabalhar. E eu espero que esses espaços, não só aqui no Estado, mas que possamos cada vez mais alcançar os nossos ideais, os nossos objetivos em todos os locais. Mostrando a força da mulher que eu pretendo, com os senhores e senhoras, estarmos trabalhando juntos. E é isso. Obrigado, companheira Jane. Antes de passar para o Benedito, gostaria de dizer que nós estamos ao vivo lá no Instagram do partido, e quem é das mídias sociais sabe que o engajamento faz a diferença. Então não é legal uma transmissão de uma disputa de pé de dois candidatos, nós temos 10 pessoas nos assistindo. Portanto, eu convido a quem tem Instagram aqui a acessar o Instagram do partido aqui, a Priscila está aqui, Paulina, tá? Companheiro Benedito, até 10 minutos, por favor. Precisa botar uma internet boa, cara. Não consigo. Primeira pergunta aqui, né? Para ser de esquerda é preciso conhecer os movimentos sociais. Quantos movimentos você conhece e quais as manifestações em defesa da classe trabalhadora vocês participaram? Aí vou lembrar aqui, muitos vão subir, né? Quem lembra da ALCA aí? Quem lembra da ALCA? Eu. Pois é, né? Para quem não sabe, a ALCA, né, foi uma grande discussão que nós tivemos lá em 2001, né, sobre a questão da arte de comércio, né, da América, né? Ou seja, aquele processo de discussão, né, foi a primeira manifestação, né, que eu participei aos meus 20 anos, né, de idade. E lá, naturalmente, eu já participava, né, das comunidades de base, né, dos grupos de jovens das comunidades católicas, e de lá foi justamente participando das discussões, né, de políticas públicas para a juventude, né, participava da Pastoral da Juventude, participei do movimento estudantil da Universidade Federal de Roraima, né, participei, e agora, né, estamos participando, né, da questão do plebiscito popular, sobre a questão do fim da jornada de trabalho, né, 6x1, e também sobre a questão da isenção do imposto de renda, né? Sem falar em tantas e tantas manifestações que nós tivemos nesse decorrer do tempo. Quantas e quantas atividades nós tivemos da nossa Central Única dos Trabalhadores, né, nas manifestações. Aos mais antigos, quantas e quantas manifestações nós tivemos junto, né, na Comissão Pastoral da Terra. Um trabalho essencial, né, que a CBT sempre fez, né, aqui no nosso estado. Não esquecemos também a importância que foi do GTA, o Grupo de Trabalho Amazônico, aqui para a região norte e também aqui para o nosso estado. Ou seja, ser de esquerda, né, naturalmente, estar participando dentro dos movimentos. Porque é muito fácil, eu tenho batido muito nisso, né? Muitas vezes a gente tem muitas retóricas, né? Naturalmente, a gente conhece, né, a teoria, mas a prática se dá justamente no dia a dia do processo. E aqui, eu não posso negar minhas raízes, né, até porque minhas raízes são justamente provenientes das comunidades de base, né, tem uma atuação ali nas comunidades católicas aqui da área missionária de São Paulo. E para quem não sabe, né, as comunidades de base, elas têm um trabalho, não somente um trabalho eclesial, mas também tem um trabalho, né, social também. Quem não lembra aqui da Pastoral da Criança, né, a excelência do trabalho, né, da Pastoral da Criança nas comunidades, né? Ou seja, todos esses trabalhos, né, todas essas situações, a gente está ali no meio do povo, né, no meio do povão, né, participando de alguma forma.
E aqui é o meu companheiro Calheiros, né? Escrever sobre as correntes políticas que estão me apoiando. Meu companheiro Calheiros, eu creio que é um avanço para nós e minha alegria. E assim, me dá uma felicidade muito grande, né, de tê-los conosco, né, de tê-los comigo nessa empreitada. Né? Nessa caminhada de Partido dos Trabalhadores, né, primeiramente, a valorização ela é primordial. Nunca fui, né, de calcular companheiro A ou companheiro B. Sempre procurei aquilo que o companheiro tem de melhor. Até porque minha formação cristã, né, não permite isso. Muitos me questionam que eu não vejo, né, a malvadeza das pessoas. Eu não vejo realmente. A minha formação cristã não me permite isso. Né? E não dá para pensar isso. Até dentro daqueles que caluniam, né, a gente de alguma forma, naturalmente em nossas orações a gente, né, peça a Deus que ilumine eles, né, que por um motivo ou outro, de repente, a gente se desviou para alguma coisa, né, mas isso faz parte da vida, mas de maneira nenhuma eu quero, né, qualquer mal para qualquer um. E aí, meu companheiro Calheiros, nós teremos essa gestão compartilhada, nós teremos uma gestão discutida. Esse é o nosso planejamento. O que foi construído, o que foi acordado politicamente, pode ter certeza, né, que a gente vai segurar politicamente o que foi acordado. Isso serve para MS, serve para AVAN, serve para RS, serve para DS e serve para EPS, e também serve para a própria tendência que eu faço parte, a tendência do presidente Lula, né, a construir um novo Brasil. Você dará continuidade à gestão evangelista ou fará realmente uma nova gestão? E aí, meus companheiros, essa nova gestão é justamente uma participação com o companheiro Calheiros, com o companheiro João Guilherme, companheiro Lúcia Glória, companheiro Jovem, companheiro Zé Filho, companheiro Bonito, e também, eu não posso deixar, vai ter certeza que a companheira Jânia vai fazer parte também dessa gestão também, porque nós dependemos da pluralidade dentro do partido. As eleições, companheiros, elas passam, né? Mas nós estaremos aqui diariamente fazendo um processo discursivo. É notório que muitas vezes no processo eleitoral a gente acaba, né, soltando algumas coisas assim, né, mas no final, se porventura cada um está aqui dentro desse partido, é porque tem afinidade com esse partido. E aí, meus companheiros, a gente tem que cultivar aquilo que a gente tem de melhor, né? É um sentimento não individualista, mas sim um sentimento coletivo. Tem mais 5 minutos, né? Benedito, ele foi sucinto demais, né? No seu tempo você teria mais 5 minutos. Tá bom? Muito bem, muito obrigado. Então, antes de irmos às considerações finais, é importante, então, dois destaques. Primeiro, a nossa eleição será no dia 6 de julho, das 9 às 17 horas. Para quem mora em Boa Vista, será neste espaço aqui, onde nós vamos estar nos movimentando, tá bom? Aos outros municípios, eles já têm os seus locais. Na votação do dia 6 de julho, portanto, nós vamos estar elegendo aqui quem está em Boa Vista, a direção municipal de Boa Vista, a presidenta do diretório municipal de Boa Vista, que é a companheira Antônia Pedrosa, e vamos estar votando para eleger a direção estadual e a presidenta ou o presidente estadual. Pronto, a chapa municipal, que é a direção em si, mais a presidente, são votações separadas. Para estadual, eu gostaria de deixar claro a vocês, companheiros que aqui estão presentes, e a você que vai nos acompanhar depois de outros momentos, que nós vamos estar num processo de disputas proporcional. O que isso quer dizer, companheiros e companheiras? Quer dizer que o diretório estadual terá 40 membros efetivos. Esses 40 membros efetivos será definido proporcionalmente pelo percentual de cada chapa. Então, das 40 vagas, quem tiver o percentual 60% vai levar 60% da vaga, quem tiver 30% leva 30%. E nesse caso seria 60-40%. Está claro isso? Por que eu digo isso? Porque quem está aqui são articuladores, são apoiadores, são mobilizadores das chapas. E depois de passar do pleito,
a partir do dia 8, eu acredito que dia 7 vai estar ressaqueado no cansaço, as chapas irão sentar, sim, para dizer quem irá compor a nova direção do partido, quem irá integrar o Conselho Fiscal e Comissão de Ética. Aqui eu trago, nesse momento, um agradecimento à Comissão de Organização Eleitoral. Está aqui eu, a companheira Edgar, a companheira Eliane. Faltou os companheiros que não puderam estar presentes, Leonardo, Janice, Marta Rocha e Darlene. E em nome da Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores, nós queremos agradecer a vocês, mas principalmente a companheira Jane e o companheiro Benedito. Porque nos oportunizaram o momento de escrever e de nos posicionar para vocês. E como disseram no início, nós não queremos guerra que vocês dão. Porque depois a luta continua, companheiros. Aqui é para dizer por que nós temos que votar, apoiá-los e continuar dirigindo. Agradecer ao companheiro Antônio que se colocou e veio aqui conosco também. Gostar aos companheiros na sua caminhada, você sabe que é apoio. Mateus, obrigado mais uma vez pela disponibilidade e conte conosco na Europa na função que estamos hoje. Ok, meus companheiros e companheiras? Portanto, caminhamos por 5 minutos finais de cada um de vocês. As considerações finais. Tá bom? Quem começou a sua apresentação foi o Benedito, certo, companheiro? Foi você que começou? Portanto, então, quem inicia agora? A apresentação de candidatura foi o Benedito. Benedito, até 5 minutos. Fez? Ah, não. A apresentação de candidatura foi o Benedito. Quem está mandando aqui é o Fábio, que não está nem afiliado no partido. Não, companheiro, vamos lembrar. A primeira cepa aqui foi para a chapa. Lembra da chapa? Aí você falou primeiro, depois falou Antônio, mais 2. Na segunda rodada que nós sorteamos, aí quem começou falando foi o Benedito e você falou depois. Para ser justo, você sabe que é você. Companheira Jane, até 5 minutos, então, para as suas considerações finais. Companheiro, vamos aguardar a finalização dos dois, e aí faz uma foto final, com os candidatos, acho que é importante esse momento, tá bom? Vamos lá. 10 minutinhos a gente encerra o nosso momento. Companheiro, você tem até 5 minutos. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos, aos que estão nos assistindo, agradecer a Deus, que possamos retornar nossas casas com muita tranquilidade e segurança. E eu peço o apoio dos senhores, companheiros e companheiras, para que nós possamos juntos fazer essa reflexão sobre o nosso partido atualmente, sobre o nosso cenário político atualmente aqui no estado de Roraima. Nós precisamos, ano que vem, estarmos com uma base forte, porque o nosso partido, ele é de luta. E aqui, eu peço aos que não conhecem as minhas 13 propostas de início, que possam acompanhar minhas redes sociais e que possam fazer esse comparativo. A minha chapa não tem. Eu vou agora responder alguns companheiros que me perguntaram se o Evangelista, o Titonho, alguém deles, familiares, estão na minha chapa. Não estão. Não vou dizer que não seria importante ou de grande valia, porque os companheiros também têm história, como todos nós. Mas eu quero dizer que o sentimento que nós precisamos hoje para o partido não é do que A ou B foi, mas é dessa mudança, dessa transformação que irá acontecer. E todos nós precisamos caminhar juntos e fazermos esta transformação para que ano que vem nós possamos estar com uma base mais forte, mais segura, para uma reeleição, sem a direita ficar só batendo. E por isso eu peço para a Nacional o Romênio com o número 150 e a chapa nacional 250. O meu com o número 350, Jane Cruz, com a chapa estadual 450. Muito obrigada. E eu conto com essa reflexão de todos, porque na minha gestão, o meu compromisso será um partido transparente e justo para todos. Todos os companheiros e companheiras. Obrigada.
Obrigado, companheira Jane. Foi veredito até 5 minutos. Bom, eu não posso, de jamais desmerecer os companheiros que estiveram na gestão anterior e estarão conosco agora, até porque a participação desses companheiros é um processo que eles passaram, de aprendizado, que estarão contribuindo conosco nessa nova gestão. Eu, por exemplo, eu sou um exemplo disso. Passei pelos processos do partido, adquiri capilaridade, formação, e agora, com a ajuda das forças e dos próprios filiados, me deram essa responsabilidade de estar representando vocês, sendo como candidato, e com a graça de Deus, sendo presidente do partido. E o bom dessa gestão também, a Jane não pode somente criticar essa gestão, até porque membros dessa gestão validaram a chapa dela para poder concorrer ao processo eleitoral do partido. Então, a gente não pode jogar tudo de ruim só para aquela gestão, aliás, e pegar somente as coisas boas. A gente tem que saber dividir as coisas. E aí, meus companheiros e companheiras, nós queremos fazer uma gestão participativa, conforme as perguntas anteriores, queremos fazer uma gestão com a participação dos filiados. E aí, meus companheiros, acima de tudo, nós queremos fazer uma gestão que se discuta. E aí temos o processo de 2026. Vamos lançar sim candidatos a deputados estaduais, vamos lançar sim candidatos a deputados federais, vamos lançar sim candidatos a senadores, e vamos lançar sim, por que não, candidato para o governo do estado. E se tiver uma outra eleição que eu dedico que vem, por que não também discutir também esse processo? Para a gente defender as bandeiras do presidente Lula aqui, para a gente defender as políticas públicas do governo aqui. Então, meus companheiros, no dia 6 de julho, vote, Benedito 380 e chapa 380, a companheira Antônia Pedrosa 580 e a chapa 680, e vamos fazer um processo, vamos construir esse partido para podermos cada vez mais não somente nos ajudar, mas acima de tudo, que as políticas públicas do governo federal, realmente cheguem aonde tem que chegar. Esse é o nosso compromisso. Iremos fazer uma gestão compartilhada, uma gestão que tenha como protagonismo não o presidente Benedito, mas quem seja o protagonista seja o filiado. Porque o único protagonista que a gente tem, que é a nossa estrela, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, meus companheiros, contamos com a motivação de cada um de vocês para conseguirmos motivar os demais. Se nós não estamos motivados, o que a gente vai transparecer para o outro? E essa motivação é justamente esse processo de construção que a gente vai ter que fazer aqui no partido. E essa construção, ela tem que estar lá na base. Amanhã estarei lá no MST, no arraial do MST, para poder fortalecer lá o movimento do MST. E dia 7 de setembro, estaremos discutindo a questão do plebiscito popular, sobre a questão da fim da jornada 6x1 e a isenção do imposto de renda. Só assim o Partido dos Trabalhadores estará mostrando para a sociedade, para a classe trabalhadora, que ele realmente defende. Não adianta simplesmente lançar somente nota, tem que ser ações. E com isso, meus companheiros, bom final de semana, dia 6 de julho, contando com a participação de cada um de vocês.